Como é a rotina do filho de uma professora e consultora pedagógica? Vou trazer aqui para vocês. Com o meu filho, que ainda tem só 4 meses, então vai ter muito que eu trazer para vocês aqui ao longo dos meses e anos com ele. Posso te dizer uma coisa: eu não tenho rotina fixa e nem atividades pré-estabelecidas ou cronometradas, como eu vejo muita gente por aí na internet, tá? E por quê? Assim como, né, uma professora, já com esse olhar de planejamento de aula, né, um planejamento que a gente tem, né, para vários alunos, com objetivo pedagógico, com conteúdo em mente, eu tenho um bebê em mãos. Então, eu sei que nesse caso, principalmente, eu vou partir nessa fase das necessidades dele. Então, a minha rotina em casa com meu filho é ainda muito embasada nas necessidades e nos sinais que eu avalio e analiso a partir dele. Então, como que eu faço no dia a dia? Bom, eu sempre analiso os sinais dele e parto dessas necessidades. Se ele está com sinais positivos, descansado, alegre, sorridente, eu vou e faço as atividades com ele, desde que seja período do dia, tá? E no caso, quando é sinais negativos, ou seja, cansaço, sonolência, um pouco chorando, meio irritadinho, às vezes ele está com disquesia, ele ainda está com essa disquesia. Então, nesses casos, eu até não faço as atividades com ele. Eu busco apenas deixar no colinho, acolher mais, né? E faço outros tipos aí de atividades talvez mais calmas, tá? Então, vou esclarecer um pouquinho também dessas atividades. Para as atividades, eu elaborei primeiro alguns ambientes na minha casa. Então, tem um ambiente de atividades ali mais mão na massa, coordenação motora total, que é tapetinho de atividades no fundo de casa. Então, tem um tapete no chão, brinquedos em voltas que eu vou fazendo um certo rodízio, né? Aquela coisa mais Montessori mesmo. E ali é quando ele tá bem mais descansadinho mesmo, tá? E eu consigo fazer vários, né, tummy time, vários tipos de brincadeira. Também tem um ambiente de brincadeira que é no quarto dele, mas isso até vai usar um pouquinho mais velho, né? Quando ele estiver sentando, com 6 meses. Mas ali é para ser brincadeiras mais calmas, ligado ao quarto, algo mais tranquilo, para descansar e dormir futuramente. Ele ainda dorme comigo, mas logo, logo, quando ele estiver lá no quarto dele, eu quero que seja um ambiente de brincadeiras mais leves, né? Então, ler um livro, tem ali fotinhas da família para ver, um espelhozinho. Então, algo mais nesse sentido, tá? E tem na sala de casa, né? Na sala, ali perto do nosso sofá, tem uma mesa com brinquedos, uns brinquedinhos que no colo mesmo, ou às vezes ele no carrinho eu brinco com ele, tá? Tem um arco também, né? Aquele arco que eu vi, né? O pessoal tem bastante esse arco de brinquedinhos pendurados. Eu já reciclei esses brinquedinhos, coloquei outras coisas penduradas também. Então, assim, vou colocando esse arco e ele anda pela casa. Esse arco, às vezes, ele tá no carrinho, né? E ele tá no tapetinho. Então, eu tento ter essas possibilidades de atividades variadas para fazer com ele, tá? E aí, como eu disse, durante o dia, todas são válidas, né? Tem um livrinho para todo lado, livrinho no fundo, livrinho no quarto, livrinho na sala, tanto em português quanto em inglês, né? Que eu trago um pouco disso para ele também, que eu tenho esse conhecimento. Mas não só isso, né? Então, no período da noite, aí é onde eu busco algo até um pouco mais calmo, tá? Mas o período da noite, eu vou deixar para outro vídeo para trazer para vocês, que é muito mais complexo, né? Porque eu sei de muita coisa que se falam aí, muitos cursos que se vendem para a questão da noite com o bebê. Então, eu vou deixar para falar tudo que eu penso, né? O que eu estabeleço no período da noite com ele, num outro momento, num outro vídeo para vocês mais completo, tá bom? Por enquanto, gostaria de deixar claro aqui esses pontos que eu trago. Então, por exemplo, num dia a dia, como que pode ser que ocorra aqui na minha rotina com ele? Tem dias que ele tá bem, então ele acorda durante o dia, faço atividade com ele 1 hora e meia, ele já dá sinais ali, brinco com ele tanto no tapete ou na sala. Geralmente eu vou pro tapete, se eu vejo ele bem descansado. E é importante, no tapete, não fico sempre só brincando com ele, né? Tem vezes que eu deixo ele um pouco sozinho, eu fico observando, claro, supervisionando, vou e volto, mas eu aproveito para organizar um pouco a casa. E eu sei que é importante ele estar um pouco sozinho, né? Brincando ali, sozinho, concentrado. Então, muitas vezes eu sento do lado dele também e fico quietinha, só observando ele concentrado, brincando. Então, eu sei que isso é importante. Em outros momentos, eu também tô ali interagindo, brincando com ele, viro o tummy time, né? Ajudo ele nesses momentos. Então, podem fazer isso nos momentos que ele tá bem. Já tem dias que ele acorda mal, seja de manhã, seja à tarde, ele fica um período todo, às vezes sonolento, meio irritadinho, querendo fazer o pum dele, o cocô dele. Então, ele fica a tarde toda, a manhã toda, sonolento, só fazendo força, não dorme direito, fica irritado. Quando isso acontece, gente, brincadeiras assim, né, de lado, onde força bastante ele, e só mais aquilo para distrair ele, para acalmar ele, né, para manter ele assim mais tranquilinho mesmo, um colinho, aconchego, e hoje ele só dorme no colo, nesse mês todo ele tá só dormindo no colo, quase praticamente. É um mês também, né, de regressão do sono, tem essa questão neurológica, então eu entendo isso, e por isso, como eu disse, com base no meu objetivo, busco mais acolher. Então, por conta disso, tem dias que eu faço atividades e tem dias que eu não faço atividades e eu não me sinto culpada. Eu não sinto que ele vai ser prejudicado, ele vai ser afetado, tá? Porque eu entendo, né? Eu tenho esse conhecimento, essa base de que são momentos, são fases. E nesse a gente 4 meses, né? Uma atividade ou outra que eu deixar de fazer os dias que ele não tá bem, eu não tô deixando de desenvolver ele, pelo contrário, eu tô desenvolvendo essa segurança, esse acolhimento, né? Pra ele melhorar, pra ele ficar bem para outros dias, ele se desenvolver mais ainda, tá? Então, espero que vocês coloquem esses planejamentos em prática e se o objetivo de vocês é desenvolver autonomia, sugiro outro tipo, talvez, de abordagem, né, e de rotina para, como eu disse, alcançar esse tipo de objetivo. Isso tem a ver
com a minha base, né, minha formação de professora, gente, eu acredito que muito do planejamento da aula deveria partir, né, dessa personalização, sim, das necessidades dos alunos. Então, para vocês, professores aí, né, essa minha abordagem maternal, eu acredito que tem muito a ver, sim, com planejamento em sala de aula, né? E para vocês, coordenadores, será que está sendo feito esse planejamento e essa análise, né, na escola de vocês e nos professores de vocês? Há essa visão para as necessidades? Vocês sabem quais são os sinais, né, que são positivos ou negativos, que estão mostrando a demanda que precisa ser cumprida? Né? Olha só como uma coisa conversa com a outra, a maternidade com a escola ou planejamento de sala de aula. Então, se eu planejo algo para o meu aluno, qual objetivo eu tenho em mente? E minha estratégia é focada nesse objetivo? Tem dias que a gente planeja uma aula com um objetivo X, temos que ensinar aquele conteúdo para o aluno e vamos fazer essa e essa atividade. Mas ali na hora, na prática, os alunos mostram interesse, necessidade, engajamento em outro assunto, algo que conversa com aquilo, né? Ou a gente vê que não é um dia bom, né? A turma ela tá muito dispersa, ela tá entretida com muita outra coisa, às vezes tem evento acontecendo. Então, sim, a gente adapta, a gente analisa os sinais, adapta para a necessidade deles, às vezes tenta conversar esse conteúdo daquilo que a gente fez, reanalisa as estratégias, ajusta ela, adapta para fazer sentido com aquele momento, aquela turma e o momento que eles estão vivenciando naquele dia, tá? E eu posso deixar para alcançar o objetivo, às vezes inicial que eu tinha em mente, num outro momento, né? Então, acho que isso conversa muito, sim, com planejamento de aula ou até planejamento de time, né, de observação de como esse time está executando, né, as aulas no dia a dia, se estão com base nessas necessidades, que é tudo sobre o quê? Saber analisar o engajamento, a participação, né, das crianças e, a partir disso, às vezes readaptar, saber quais estratégias está colocando em jogo, né, está colocando para alcançar o objetivo que se tem em mente. Qual que é o objetivo de vocês aí?